Olá pessoal, meu nome é Rafael. Sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da programação de jogos 2D com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Nesse tutorial nós vamos aprender como movimentar o quadrado na tela do tutorial anterior, segurando as setas, os direcionais do teclado. Nós temos aqui o mesmo código padrão do tutorial anterior, sem nenhuma modificação. Eu vou executá-lo, F5. E nós percebemos que para movimentar o quadrado é necessário apertar vez por vez as setas, para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima. Então, e se você segurar a tecla, o quadrado não se movimenta. Como nós vamos movimentar esse quadrado então, segurando a tecla? Nós devemos fazer o seguinte: como aqui esse switch ele apenas recebe o comando, ele apenas vai ser executado se apenas uma tecla aqui nesse if for apertada, ou seja, se você segurar esse if não, esse if de cima, esse if não será executado. Se você segurar a tecla, ele somente será executado se a tecla for apertada, vez por vez. Então, não sendo executado, o switch aqui não será executado também. Então, temos que fazer o seguinte: quando for apertada a tecla e o switch for executado, nós temos que gerar um valor true, verdadeiro, significando que a tecla foi apertada. E posteriormente vamos fazer uma pequena aritmética com esses valores booleanos. Então, se apertar a tecla, aqui o valor da tecla será true, ou verdadeiro. E quando soltarmos a tecla, o valor será false, ou falso. Então nós vamos trabalhar com esses valores, verdadeiro e falso, em uma pequena aritmética. Então vamos aqui apenas trocar esses valores, posição Y, posição Y, posição X e posição X. Aqui nesses locais aqui, nós vamos colocar valores booleanos. Por exemplo, se for apertada a tecla para cima, então a tecla para cima valerá true, ou verdadeiro. Então, para fazermos isso, vamos definir os valores booleanos. Vou chamar de teclas. Teclas em minúsculo. Fazer um vetor de teclas porque são 4 teclas necessárias. Parece um pouco confuso, mas aos poucos a gente vai entendendo melhor o que foi dito. Então temos aqui teclas. Como são 4, seria necessário fazer para todas as teclas. Mas nesse caso aqui vamos fazer apenas para as teclas para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Então temos bool, teclas, igual false, false, false e false. Ou seja, vamos iniciar as teclas com false, porque elas não foram apertadas. Aqui em cima eu vou fazer uma enumeração chamada teclas. E vou enumerar essas teclas para cima, baixo, assim, cima, baixo,
direita e esquerda. Desculpe, é um carro de som. Então, para que não necessitemos de gravar o número de cada tecla, por exemplo, aqui são 4 teclas aqui no caso, né? Vai de 0 a 3 o valor aqui do vetor. Então, para que não seja necessário gravarmos o número, para nós seria melhor colocarmos o nome dentro do vetor de teclas, para identificarmos qual a tecla terá o seu valor falso ou o seu valor verdadeiro. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por que isso é necessário. Então temos aqui cima vale 0, baixo vale 1, direita vale 2 e esquerda vale 3. Então, para que não associemos as teclas a números, vamos associar as teclas aos nomes que colocamos aqui. E esses nomes viriam para dentro desse vetor, facilitando o manuseio, o manejo com esses vetores e as teclas, o entendimento, na verdade, né? Então voltemos aqui. Então vamos apagar a posição y menos igual a 10 e vamos colocar teclas em minúsculo e cima igual a true. Então, quando for apertada a tecla para cima, Allegro Chiappe, o vetor teclas e a tecla cima, que eu chamei cima aqui, que representa o número 0, ou seja, o primeiro elemento do vetor, valerá true. Para baixo é o mesmo raciocínio. Então vamos colocar baixo igual a true. Para a direita, teclas direita igual a true. E para a esquerda, teclas esquerda também igual a true. Bom, o que isso significa? Quando eu apertar apenas uma vez a tecla, por exemplo, para cima, esse elemento do vetor, que seria o 0, aqui no caso nós estamos chamando de cima, referência à tecla para cima, ele valerá true, ou seja, verdadeiro. Quando eu teclar apenas uma vez a tecla para baixo, o vetor em seu elemento 1, ou aqui eu coloquei baixo, né, valerá também verdadeiro. E assim por diante, com as teclas para direita e esquerda. Então, resumindo, toda vez que eu apertar apenas uma vez a tecla, as setas, essa valerá verdadeiro. E apenas uma observação: true vale o numeral 1 e false vale 0 na linguagem C++. Bom, feito isso, aqui nos desenhos mesmo, vou colocar aqui por cima, na verdade seria a lógica do jogo, mas vou colocar aqui debaixo do comentário desenhos, apenas para exemplificar. Aliás, melhor, por cima aqui na lógica mesmo do jogo, fora de qualquer if. O que eu vou colocar aqui agora está fora de qualquer if, ok? Então vamos colocar o que a gente apagou, nós vamos colocar aqui agora. E a aritmética que eu falei que nós iríamos trabalhar com os valores true e false, vai ser exemplificada agora. Então posição y igual, aliás, posição y menos igual teclas cima vezes 10. Eu vou digitar primeiro tudo e depois explicarei. Posição y mais igual teclas
baixo vezes 10, posição X menos igual teclas esquerda vezes 10, posição X mais igual teclas direita vezes 10. Então o que nós temos aqui? Toda vez que a tecla, por exemplo, para cima for acionada, ela vai ser apertada. O valor teclas para cima, ou seja, o elemento 0 do vetor teclas, ele valerá true, verdadeiro. True tem um número, representa o número 1, né? Ele vale 1. Então, apertamos para cima, posição Y, ou seja, menos igual, né? Então nós vamos diminuir a coordenada Y do ponto inicial do quadrado. Como teclas para cima nesse caso valerá true, ou seja 1, então vai multiplicar por 10. Então 1 vezes 10 é 10. Por exemplo, vamos apertar a tecla para a direita. Teclas direita, ou seja, o elemento 2 do vetor teclas, também valerá true. Então temos posição X mais igual, porque para a direita a coordenada X do ponto do quadrado, ela aumentará, por isso que irá para a direita, o movimento será para a direita. Então temos tecla para a direita valendo 1, porque ela acabou de ser setada com true. E vezes 10, 10. Bom, vamos fazer um pequeno teste. F5. Para baixo, para a esquerda, para cima. Travou. Bom, por que travou? Simplesmente porque nós esquecemos de, ao soltar a tecla, os valores, os elementos do vetor tecla, eles serão setados como falso. Então isso foi o que esquecemos de fazer. Como aqui eles foram setados como true, e posteriormente quando soltamos a tecla, eles não são setados como false. Então toda vez, por exemplo, se você apertar para cima, aqui vai valer true, 1. E depois que você soltar a tecla para cima, ele continuará valendo 1. Então, depois você pode apertar para a direita, por exemplo, e aqui vai valer 1, e vezes 10. Então, isso vai entrar em conflito se não colocarmos false nas teclas que foram setadas como true, como verdadeiro. Então vamos fazer aqui, vamos exemplificar melhor fazendo. If evType igual Allegro event keyUp, agora nesse caso keyUp. Então quando apertamos apenas uma vez e seguramos depois, nessa primeira vez que apertamos, a tecla já será setada como verdadeiro, não necessitando de voltar nesse laço. Então, como ela sempre vai ser verdadeiro toda vez que repetir o while principal, nós conseguimos movimentar o quadrado sem necessidade de passar por esse if aqui. Por isso que ele se movimenta, porque assim que é setado como true uma vez, aqui, quando chegar nessa lógica do jogo, sempre vai ser true, enquanto não for setado como falso. Enquanto nós não soltarmos a tecla, aqui não valerá 0, ou seja, não valerá falso. Então conseguimos movimentar o quadrado segurando a tecla.
Mas para que pare o movimento, nós vamos fazer um if com evType igual Allegro event key up, ou seja, quando soltarmos a tecla, nós vamos setar aquela tecla como falso para valer 0 e parar o movimento. Então temos aqui o mesmo caso, vamos utilizar o switch ev.keyboard.keycode case Allegro key up, teclas cima igual a false, break, case Allegro key down, teclas baixo igual a false, break, case Allegro key right, teclas direita igual a false, break, e por último case Allegro key left, teclas esquerda igual a false, break. Bom, vamos fazer o teste. F5. Agora, se segurarmos, verificamos que o movimento, que o quadrado se movimenta apenas segurando a tecla. Não é necessário mais ficar apertando para que o quadrado se movimente. Então temos aqui. E vamos até nas diagonais também, se você segurar as duas teclas, para cima para a direita, por exemplo, para baixo para a direita, para baixo para a esquerda e para cima. Caso você não queira que tenha um movimento em diagonal, nós temos que colocar um else if aqui quando for soltar a tecla. Deixa eu ver se é isso mesmo. Continua o movimento. Para que não aceite o movimento diagonal, nós teremos que programar de outra maneira aqui. Bom, mas o escopo desse tutorial seria o movimento segurando a tecla. Resumindo, toda vez que apertarmos a tecla, as setas direcionais do teclado, uma vez e segurá-la, aquela tecla será setada como verdadeiro. E enquanto não soltarmos essa tecla, ela continuará como verdadeiro. Será executado o laço principal sempre com ela verdadeiro. Por exemplo, se apertarmos a tecla para cima, esse valor aqui, teclas para cima, valerá true, ou verdadeiro. E valerá 1. True igual a 1. E 1 vezes 10, 10. Logo vamos ter posição Y sempre diminuindo, fazendo um movimento ascendente do quadrado. E caso soltemos a tecla para cima, nós iremos setar a tecla para cima como false. False vale 0. Então aqui seria 0. 0 vezes 10 é 0. Então pararia o movimento ascendente do quadrado. E assim para as demais teclas. Bom, eu creio que não ficou tão confuso assim. Mas existem outras maneiras de se fazer isso. Essa maneira aqui, colocando dessa forma, teclas para cima e trabalhando com os valores true e false, seria um caminho interessante. Um atalho, né?
para a lógica do jogo. Bom, mas pesquisem outras maneiras e programem da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Obrigado e até o próximo tutorial.